patológico, a gente sofre da solidão, de um vazio, da multidão de indivíduos. Somos todos indivíduos numa imensa multidão. Então, quem sou eu? Você sente falta de um grupo com o qual se identifique? De pessoas com quem possa trocar interesses, ideias e conviver mais? É sobre esse tema que eu converso hoje com a psicanalista, escritora e agora colunista da Gama, Maria Homem. O tema do nosso papo é comunidade. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Maria Homem é pesquisadora do Grupo Diversitas, da USP, e professora da FAAP. Ela tem pós-graduação em psicanálise e estética pela Universidade de Paris 8 e foi professora visitante na Universidade de Harvard. É autora dos livros Lupa da Alma e coautora de Coisa de Menina, uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismo, entre outros livros. Na conversa que você escuta a seguir, ela questiona uma certa idealização ao buscarmos um grupo para chamar de nosso. Fala dos riscos à nossa individualidade e até ao senso de realidade, como mostram acontecimentos recentes envolvendo comunidades online. Escuta esse nosso papo. Maria, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada do convite. Eu queria começar falando sobre o que a psicanálise define como comunidade, né? E qual é a importância desse grupo para a nossa vida, para a nossa saúde mental, participar de uma comunidade, né? Olha, você sabe que eu vou começar com aquela clássica definição ou estudo do Freud, que é a psicologia das massas. Não é exatamente uma comunidade, mas vou dar uma derivada aqui. O Freud não era propriamente otimista quanto à união de humanos para buscarem algo em comum. Isso seria uma definição possível de comunidade. O detalhe, e aí é o bem e o mal, o melhor e o pior que a gente acho que pode explorar aqui, é que sim, a gente buscar um elo com o outro, buscar algo em comum, isso nos apazigua. Isso é a matriz do lado, vamos chamar assim, gregário do humano. Por quê? Porque, na verdade, somos bichinhos muito vulneráveis e somos primatas frágeis, de qualquer gênero, sexo, o que você quiser. Qualquer que seja a fatia, né, o olhar, o ponto de vista que você pegue, você vai ver que a gente é muito mais prematuro, muito mais fraco diante de uma força da natureza, um outro animal, uma calamidade. A gente viu agora com chuva, com lama, com calor, com seca, com loucura, com projeção, com arma, com bomba, com narrativa, enfim. Eu posso ficar aqui nomeando várias situações em que a gente precisaria de um agrupamento humano para conseguir fazer face ao trágico, né? A seta do trágico da vida. Então, ok, a gente precisa disso. Como a gente entra? Como é que a gente entra para buscar esse comum? Que mecanismos subjetivos isso pega na gente? Que o Freud descobriu e que é o principal, que está ali nesse texto, por exemplo, e muitas outras pessoas estudaram nos grupos, é que a gente tende a ter uma posição mais regressiva e a depositar, projetar no líder, projetar em algumas figuras uma posição de mais poder, de mais potência, de liderança, de ideais de eu. Esse é o nome, né? Então é como se a gente se apaziguasse encontrando, que o Freud vai chamar, um grande pai. É uma projeção de uma figura mítica, um Deus, né? Deus Pai Todo-Poderoso. O general, o bispo, o pai mesmo, o super-herói, a grande mãe, o chefe, o condutor, né? Lembra o fascismo, né? O Mussolini, il condottiere, il duce.
são sempre figuras que a gente vai mascarar, fetichizar, colocar uma aura de fetiche, de feitiço sobre uma figura, e aí a gente formou a equação. Tem o líder, essa projeção em cima, enfeitiçadamente de uma figura superior a nós, e nós aqui, regredidos, infantilizados, protegidos. Então, você tem dois lados da mesma moeda, né? A vulnerabilidade que eu comecei aqui, essa vulnerabilidade, esse não amparo estrutural, essa condição do humano de não ser onipotente, amparado, a gente não se vira totalmente bem, e talvez nenhum elemento da natureza, não é que um grande urso se viraria, entende? Mas talvez tenham espécies que um gavião, como é que é o nome do gavião que eu esqueci agora, um gavião, um condor, tem algum animal que ele é solitário, vai nas alturas, é o que navega mais alto, e tudo bem, pode ser um ou outro, a maioria, nossa, formiguinhas, abelhas, primatas, pinguins. A gente precisa dessa coletividade, dessa comunidade. Então, bobeou, a massificação entra em identificações, que esse é o grande processo, a identificação, e ela tende a ser regressiva, ela tende a nos colocar nessa posição de o bebê que está diante do outro que me cuida. E eu até peço que ele faça isso. Por isso que a seita, bobeou, virou seita. E aí você paga o preço de não pensar com a sua cabeça e de dar razão para o outro. E de acreditar no outro. Quando você vê que o outro está caindo e que não está valendo o que ele faz e que tem alguma coisa, que não, a Alemanha não está conquistando tudo e não está construindo o Terceiro Reich e está muito difícil aquilo e vai acabar com o seu sistema de mundo, sua organização, o que você faz? Tá assim. Você dobra a aposta, você fala, tá assim. É que vocês que estão enganados, eu vou ter que te fuzilar porque você está falando que o nosso grande líder não está, que a gente está perdendo a posição. Não, a gente não está. Ou o imperador japonês, não perdeu a guerra, não. O Japão não perdeu a guerra. Eu vou matar o outro ou vou me matar? Eu vou pegar partes, eu pago o preço de porções de racionalidade, pedaços da minha mente, da minha psique e tiro dela, alieno ela, fico louco, alienação, lembra o Hospital dos Alienados? Eu alieno uma parte da minha subjetividade para dar conta de outra parte que precisa daqueles ideais de eu funcionando. Então, você está vendo que eu também, pessoalmente, sou um pouco cética quanto à possibilidade de você juntar grandes humanos em grandes comunidades. Ok, mas a gente também não pode ignorar que estar em grupo parece trazer uma vida mais satisfatória para as pessoas. Então, assim, grosso modo, eu diria que esse é um funcionamento, assim, armadilha. Como eu falei, bobeou, a gente, cuidado, é como se fosse assim, olha, vamos casar, felizes para sempre, tá ótimo, vamos nesse projeto Amor, Paixão, mas tem algumas armadilhas, não fica achando assim que dá para escorregar, tem casquinhas de banana para lá e para cá, vamos ver como é que é, então cuida, se liga, o que te juntou aqui, o que te interessa nessa pessoa, o que interessa em você mesmo, qual é o teu projeto, qual é o corpo, qual é o erotismo, é a mesma coisa, do grupo é o casamentão, então vamos ver onde que a gente vai embarcar, para onde vai escorregar. O Lacan, que estudou isso também e avançou nisso, ele vai fazer uma proposição, até para pensar as instituições de psicanálise, grupos práticos, ele vai falar, olha, vamos fazer um cartel, vamos fazer um agrupamento de trabalho. O significante que o Lacan bota, palavrinha mágica, ele diz, vamos fazer um trabalho. E não precisa ser um trabalho assim, vamos fazer, enfim, produzir mercadorias, ou vamos estudar, mas algo assim, que você tenha um produto, que você faça alguma coisa, que você se transforme nesse fazer. Essa é a definição básica de trabalho. Tem um deslocamento, algo mudou, você mudou, a gente criou
por exemplo, um projeto, um jornal, uma revista, um texto. A gente foi estudar melhor sobre cinema, então uma comunidade que se liga, né, em torno do fazer e amar e assistir cinema, em torno da discussão de BDSM. Eu acho muito legal bondage, qual a melhor corda, qual é a seda japonesa, que vai machucar menos, mas vai ter mais força. Eu me ligo em make, vamos fazer uma comunidade de make, enfim, mulheres e beleza, fazer tecido, fashion, enfim. Aí a gente vai buscar criar, operar, não regredir, é o processo oposto, vai elaborar, vai subjetivar, e aí é o pulo do gato, né? O grupo, ele sempre vai pedir essa identificação mais adesiva, todo mundo vai ficar igual, uniforme, sabe? Todo mundo pensa igual, fala igual, até fica indignado igual, discute igual, os mesmos argumentos. Então, você vê as pequenas patrulhas, né? As mini patrulhas, e patrulha no sentido só de um patrulhamento do que seria a verdade, do que seria a minha posição, é sempre igual. Então, é a equalização das subjetividades. O grupo, a comunidade que eu estou pegando, né, Lacan, de trabalho ou de criação, ou de um amparo mútuo, mas mantendo a subjetividade. Cada um é único, é um espaço, é só um espaço, onde todo mundo entra e brinca, todo mundo entra interlocos, play, é um brincar, é divertido. Nesse sentido, pode ser a família. A família pode ser um lugar onde você só faz recalque, você faz bullying, você faz manutenção do status quo, você faz tortura, você faz caldeirão de neurose, pode ser, mas também é mais raro. Normalmente é isso tudo que eu falei, né, na prática, o que a clínica revela, mas pode ser criativo, divertido, interessante, interlocução, né, vários locos e que estão ali, que você pode livremente discutir, discordar, ter ideia e voltar, porque não tem risco, né, você não vai apanhar se você tiver uma opinião dissonante. Então, mantendo essa complexidade de análise, não dá para falar de maneira simples e unívoca a comunidade é X, ou é bom, é ruim, vale, não vale, precisa, não precisa. Não, a gente tem que ver como é o funcionamento comunitário. Isso é a primeira camada da conversa. A segunda, uma outra, historicamente, eu vou derivar um pouco aqui, a gente tinha uma forma de vida que eu diria mais comunitária. Ela era mais grupalizada, ela era mais a própria ideologia do que é a vida, ela vai numa, né, assim, até por segurança, a gente era mais tribal. A lógica de clã, de tribo, de castas sociais era mais, inclusive, estável. Você provavelmente nascia na mesma vila, vivia na mesma vila, morria na mesma vila. Alguns eram os aventureiros, os navegadores, os cavalgadores, os heróis. A maioria ficava lá, a lógica era agrária. A gente tem vários estudos sobre isso, a gente vai fazendo uma lógica mais comercial e depois mais industrial, isso é mais mobilidade. E aí se inventa a subjetividade individual, privatizada, que é a nossa, moderna. A subjetividade moderna ela é mais individualizada. Aí a narrativa vai cada um fazer o seu caminho, vai cada um fazer aquilo que quer. É o elogio da individualidade, do ser único, do ser singular e se contrapor àquela lógica. Quem diz que eu tenho que ser o que o meu avô sempre foi, meu pai sempre foi, meu trisavô? Não, eu vou largar tudo e vou atravessar o Canal da Mancha, eu vou pegar um navio e vou para as Américas, e eu vou para a cidade grande, eu vou para Pernambuco, eu vou para Salvador, capital do Brasil, ou eu vou para a cidade grande de São Paulo. E agora, num terceiro momento lógico, a gente sofre da solidão, de um vazio, da multidão de indivíduos.
Somos todos indivíduos numa imensa multidão. Então, quem sou eu? O universo das próprias redes sociais e da lógica que ela é de comunicação fluida e eletrônica, que é a nossa tecnologia, ela transmite elétrons. E ela faz uma coisa curiosa, que estamos sós, cada um aqui, né? No caso agora mesmo, nós com este nosso podcast, a gente não está perto, mas a gente está bem pertinho, né? Eu estou vendo teu rosto, você também está me vendo. A gente está aqui, eu acho que as pessoas estão nos ouvindo, né? Então elas estão ouvindo a nossa voz, que é pulsional, que é profundo, que é, né, corpo, é materialidade, mas elas estão lá bem longe, bem longe. Então, a gente opera um milagre, que a gente juntou dois momentos históricos diversos e muitas vezes conflitantes, que é um elo comunitário na forma de viver, de pensar, e um individualismo radical, moderno. O contemporâneo, ele tenta juntar as duas coisas e faz, por exemplo, comunidades do Face, faz o próprio Insta, faz um grupo fechado, faz um seja membro, faz, né, você vai ter os close friends, você vai ter estratégias estranhas. Olha só como eu sou cringe, né, Luara? Como diria meu pequeno baby aqui. Você vai ter estratégias estranhas no sentido de sagazes, de nos dar ao mesmo tempo uma ilusão de individualidade, leia-se, de liberdade, faço o que eu quero na hora que eu quero, porque eu entro e saio do grupo, não sou obrigada a ir na igreja, que é paradigma de uma grande lógica comunitária, não sou obrigado a viver aquilo, pensar aquilo, usar aquela roupa, aquele terço, aquela saia, aquele casamento, aquela casa, aquele trabalho, aquela oração. E, ao mesmo tempo, eu tenho o aconchego disso e tenho individualidade, porque eu faço usufruto desse produto comunitário quando eu quero, a hora que eu quero. Isso? Não. Isso é o contemporâneo. Isso, em vários sentidos da vida, essa sagacidade, essa esperteza em fazer junções de dois momentos importantes historicamente e divergentes, a gente tenta fazer como se fosse uma colagem, uma bricolagem. É isso que a gente tenta fazer. Se funciona, não, se dá certo, agora vamos no caso a caso. Pois é, e essa ferramenta, eu diria, né, ela é criada por nós, ela é capaz de suprir, de aplacar essa necessidade ou essa solidão que nos vem nesse contemporâneo? Eu duvido. Eu duvido por quê? Porque, como eu falei, é isso, né? Raros são os grupos onde você consegue, ainda mais por eles serem mais virtualizados e ter esse trânsito de entrada e saída, raros são os eventos em que você traz para o real do corpo e da perenidade com ela. Eu vou te dar dois grandes exemplos, que são os grupos clássicos e não por acaso, os dois exemplos que o Freud dá nesse mesmo texto secular, já tem 100 anos, 1921, by the way, e que ele vai analisar a Igreja e o Exército. E no Brasil recente, o que a gente viu? A gente viu, não só nos tempos de Bolsonaro, mas a gente tem visto e viu em crescimento exponencial o poder e a validade das igrejas e dos exércitos. E da lógica de identificação com a força, com o poder, com a milícia, com a arma, era até o símbolo, era até o universo simbólico. Não é por acaso isso, porque em ambos você vai fazer o quê? A manutenção de uma transcendência de um líder ligado à função paterna, patriarcas e heróis. É a lógica patriarcal. Então esse é o ponto claro aqui, né? A lógica comunitária clássica está ligada a uma lógica patriarcal. Quando ela funciona? Quando você sai da sua casa, da sua individualidade e vai na igreja, que vai ter na sua esquina e que tem se disseminado, porque ela precisa do corpo do sujeito, do aconchego, do encontro, da sopa, da troca de trabalho, de cartão, de emprego, de elo, de casamento, de noivado, de flerte, de dança. E ela precisa, do mesmo modo, de um projeto.
Vamos fazer o 8 de janeiro, porque isso daqui nos foi tirado, a gente tem um projeto, eu vou dar minha vida, eu vou lutar por isso. Então, onde entra o corpo? Numa lógica comunitária patriarcal, que ela é pré-moderna. A do sujeito contemporâneo, ela é frágil, ela é mais esgarçada, ela é líquida, ela é fluida, você entra e sai, você está no grupo e não está, de vez em quando tudo bem, você pode pegar um grupo cosplay, aí é diferente, aí você vai lá, tem a fantasia, você se une na fantasia, ó que graça. Isso é maravilhoso, porque aí, onde você vai se unir? Fora da realidade. Quais são os universos comunitários de fato, reais, não fantasiosos, que lidam com a realidade e com algum prazer, satisfação, criação? Os nossos trabalhos? As empresas? Raros. Já vou direto ao ponto. Raros. Raríssimos. Maria, relacionando aí com o começo da sua fala, né? As comunidades, hoje em dia, elas acabam fortalecendo grupos, as comunidades na internet, né? Fortalecendo grupos que disseminam aí discursos de ódio e mentiras, né? A gente viu muito isso nos últimos anos, mas o caso mais recente foi desse influenciador aí, Thiago Schultz, que por meio das suas redes diminui e ataca as mulheres e que inclusive ameaçou a humorista Lívia Lagato. Queria saber como se dá esse encontro, né? E essa chancela do grupo, né, online para esse tipo de atitude. Então, lembra onde a gente começou? Que eu não comecei apaixonada, não, pelo grupo? Eu comecei cética, comecei seguindo o ceticismo freudiano. Olha, não tá aqui para eu te mostrar que eu tô com um monte de livro aqui, mas acho que tá lá embaixo. O Grupo e o Mal é o último livro do Contardo Caligares póstumo, da Fósforo Editora, a tese do Contardo, que foi uma análise muito profunda sobre os totalitarismos. A gente deixa o link aqui no podcast. E essa vontade de você abrir mão da individualidade, do ser sujeito, da responsabilização e da realidade. E você entrega tudo isso em nome de uma fantasia. Então, a gente deu o exemplo de dois, né? A igreja, o exército. Eu vou dar um terceiro exemplo, que é esse, que são todos os agrupamentos que são patriarcalizantes. Eles são falicizantes. Eu vou chamar assim, o crepúsculo do falo. Lembra o Nietzsche? O crepúsculo dos deuses, o crepúsculo dos ídolos. Eu vou te falar, o crepúsculo do falo tá difícil, tá com sofrimento. Então é muito boa a nossa época, né? Acabou de acontecer, né? 8 de março, Dia da Mulher. Então eu diria, a luta tá só começando, não tá ganha, muitas batalhas, mas a guerra tá complexa, mas ao mesmo tempo, por outro lado, já vencemos porque em termos de simbólico, então não tem serviço de marido faz tudo e tem lugares em que você tem um agrupamento de mulher faz tudo, porque as mulheres que moram lá sozinhas com os filhos não querem chamar os caras para trocar a lâmpada e consertar as máquinas. Então, entre as mulheres, ouve bem, consertar uma máquina, trocar uma lâmpada, que diferença faz você ter mais ou menos testosterona ou mais ou menos músculo? Sinceramente, sendo que você tem que ver como funciona, por exemplo, um caminhão, um trator, um avião. Então, a gente está quebrando o imaginário. O simbólico já foi. A gente está já quebrando o imaginário. Então, tem caminhoneira, piloto de avião, mulher faz tudo, mulher que tem filho solo, homem que é trans e tem bebê e faz foto no Insta, que nem aquele casal israelense maravilhoso com aquelas imagens disruptivas. E agora falta a gente ganhar a guerra real, falta essa camada, né? Simbólico, imaginário, real, assim, os salários, a não violência, o doméstico, o abuso, tudo aquilo que a gente sabe trabalhar. Agora, alguns vão chorar, alguns vão sofrer,
e vão fazer o quê? Lembra o que eu falei no início? Quebrar uma parte da sua psique, pagar um preço de não lidar com o real para continuar num delírio imaginário. Isso é loucura, isso é fantasia. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou atacar. E não é só a gato, por exemplo. É também aquela outra evangélica. Como é que é? Evangélica, mas vai lá no carnaval com a Ivete Sangalo, apanha também, né? Então, o que é isso? É como se você falasse, peraí, tem um limite. E eu quero manter, né, uma lógica, não é só patriarcal, aí ela também vai fazer uma separação corpo e alma, vai falar o que é o bem, o que é da carne, o pecado, o que é a virtude, vai colocar toda uma normatização binária no mundo. E de alguma maneira, o feminino, ele por si só, quando ele vem na modernidade, ele vem com direito ao corpo e o direito ao gozo. Então você pode rir, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode ter propriedade, você pode gozar. E você pode dar para quem você quiser. E você pode não engravidar fazendo sexo. Olha só que incrível que você tem pílula. Isso é insuportável para alguns. Isso é insuportável. E você pode até ser muito mais interessante, inteligente, culta e muito melhor em todos os indexadores de educação do mundo. E é isso que está acontecendo. Então, está complexo ser homem, está angustiante. Não estou fazendo um discurso assim simplista e Imagina, gente, eu falo o tempo todo, não quero reatualizar a guerra dos sexos e falo várias vezes, tenho um filho homem e tenho parceiros de interlocução, de trabalho incríveis e tive um parceiro maravilhoso, mas está um pouco complicado. Estou sentindo muita fragilidade para pagar o preço da loucura. E aí eu trago também, a gente vê a importância da comunidade de mulheres também para levantar essa crítica a esse tipo de atitude também, né? A gente vê, isso tem um papel aí, não sei o que você acha disso, mas também de alerta, né? Enfim, de questionamento conjunto, enfim, a gente viu isso muito depois desse episódio que eu trouxe aqui. Isso então volta lá, aí é uma comunidade de trabalho, de projeto, de missão, de criação. E se a gente conseguir também não transformar numa uniformização com verdades, a estratégia tem que ser essa ou tem que ser aquela, né? Se a gente conseguir manter a pluralidade, como a gente chama, né? Os feminismos, por exemplo, ou as psicanálises, qualquer que seja o foco, não, ou as modas, e sair porque a lógica autoritária, ela é fálica. Isso que eu falo, é você falar, é assim, eu tenho poder, você não tem. Então a gente está querendo justamente desfalicizar, quebrar a lógica fálica, ultrapassar e ir além dela. Então esse é o nosso desafio, para fechar aqui é muito interessante a comunidade ou as comunidades de mulheres e de simpatizantes e conscientes dessa luta e dessa causa, e é muito bom nesses coletivos de trabalho e ao mesmo tempo, olha ali a armadilha, não entrar numa seita, numa patrulha, na cegueira, no universo que você tem a verdade, que você sabe o jeito certo de fazer. Que isso vai, claro, no nível mais amplo, vai para a discussão da democracia, do outro, da alteridade e, em última instância, do amor, né? Você recebe o estilo de cada um, o jeitinho de cada um. Muito bom, Maria, muito obrigada. Temos então, muito obrigada pelo convite, até a próxima. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com nomes como Olivia Byton sobre a solidão das mães de filhos com algum tipo de deficiência,
com o psicanalista Alexandre Coimbra Amaral sobre fazer escolhas e tomar decisões e com Camila Frender sobre completar 40 anos. Em plataformas de áudio como Spotify, o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Pedro Pastoriz. Até semana que vem.